Mensagem de hoje, meus irmãos, está em Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e doação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou ao seu Filho em semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é desamizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também verificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmão, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito modificais as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual clamamos ao Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo, se é certo com que ele padeceu, para que também com ele sejamos glorificados. As premissas do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque o ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ele, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperamos a doação, a saber, a doação do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não espera, porque o que se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto. Porque os que dentes conheceu, também o predestinou
para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo com seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus a quem justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como eu disse, meus irmãos, ninguém pode ir em nossa frente se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É como ele falou, quem inclina para a carne, né? As pessoas cobiçosas, as pessoas arrogantes, soberba, não ama, não perdoa, busca a palavra de Deus para enriquecer. E quem anda no Espírito, ele é misericordioso, ele procura fazer aquilo que agrada aos olhos do Pai, independente dos seus erros, dos seus acertos, reconhece que erra, que acerta, porque o dever de todos nós, como a palavra fala, se nós erramos, nós temos que, por obrigação, se arrepender dos nossos erros. E quem anda no Espírito, ele faz aquilo que agrada a Deus, somente a Ele. Louvado é o nome do Senhor. Porque bens materiais, meus irmãos, nós não vai levar nada, porque o Senhor fala onde está teu coração, aí também estará o seu tesouro. Louvado é o nome do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ficou o ponto de interrogações e a pergunta que pode nos afastar do amor de Cristo, né? Estamos aqui passando mais uma vez. O inimigo é assim, ele é furioso. Torno a repetir, tem gente que fala, essa mulher passa por tanta aprovação porque alguma coisa de errado está fazendo. Não, meus irmãos, os heróis da fé, os pregadores da mensagem, eles eram muito perseguidos. Eles fugiam de cidade em cidade, porque o próprio Jesus falou que se for muito perseguido naquela cidade, fuja para outra, né? E enfrentamos as enfermidades, agora vem o desemprego, né? Minha filha foi mandada embora, amém, glória a Deus. Às vezes nós erramos, mas também nós acertamos. Aí ela se perguntou, mãe, e agora o que vamos fazer? Está na mão de Deus. Tem coisas melhores. Quando Deus fecha uma porta, porque Ele tem portas largas, melhores para nós aprender. Somos aprendizagem. Entrou em desespero porque é dívida. São Paulo, meu irmão. Se a gente não tiver trabalho, a gente não come, a gente não bebe. E principalmente a fé é bem distante. Aí Deus fala mais uma vez. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ponto de interrogação. Então, o que pode separar nós do amor de Cristo? Às vezes a gente pega uma enfermidade, se decepciona, acha que Deus não está fazendo nada por nós, perde um emprego, entra no desespero, né? Que nem ela mesmo, querendo desistir, não pode desistir. É a primeira experiência, né? O ruim é que suja a carteira, o povo não tem um pingo de consciência, às vezes, né? Nas coisas que vêm ao nosso derredor. Tem coisas piores que pessoas fazem e passa assim como nada enxerga. Mas quando a pessoa tem um brilho, quando ela é chamada, ela é perseguida. Infelizmente é assim. É por isso que eu vivo da minha fé. E estou só de passagem nessa cidade. Não vim para morar, não. Minha casa continua em Itaiá, município de Firmino Alves, tá, meus irmãos? Fique aí atento e pega a visão. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já disse e repito, meus irmãos, posso perder mãe, posso perder pai, posso perder filho, posso perder amigo, posso perder marido. Mas uma coisa eu peço ao Pai, Senhor, não afasta de mim o teu Santo Espírito, porque é dele que eu tenho vivido, é dele que eu tenho me sustentado, é ele que tem me fortalecido, meus irmãos. Graças a Deus que, sobre a enfermidade, o adversário deu uma aquietação. Aí vem outra coisa, Porque o servo de Deus, ele é provado, Nós somos provados, meus irmãos, igual o ouro e a prata. O ouro e a prata é derretida onde? No fogo, e nós somos na prova. Ele falou que quem anda na carne não está sujeito a agradar a Deus. Não está mesmo não, como eu disse. O que nós depositamos dentro de uma congregação é justamente para isso, para ajudar um desempregado a pagar um aluguel, é para ajudar uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, comprar um medicamento, pagar uma água, pagar uma luz, Ajudar em uma cesta básica. E quero dizer, essas congregações que às vezes manda a gente levar um alimento perecível, Quer dizer, ele já não acha pouco, de dar dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, inventa outros tipos de campanha, E ainda o que eles fazem? Eles, em cima de nós, faz cesta básica e entrega aos irmãos e diz que foi a igreja que deu, não foi eles, foi nós, mais uma vez, que contribui com as congregações. E quero dizer a vocês, meus irmãos, que entenda e compreenda que para ser servo de Deus é agradar a Deus e não ao homem, porque nós somos sujeitos, somos pecadores, somos miseráveis. E muitos pensam que grudar numa igreja e em um pastor está salvo, não. Está salvo é ser obediente à palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, é amar, é perdoar. Se vocês não podem ajudar, não atrapalha. Porque eu aprendi uma coisa, sabe o quê? A vingança a Deus pertence. E que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pregação feita por Eliana de Jesus, filha de um Deus vivo e testemunha viva. Continua afirmando, viu? Eu sou o templo, eu sou a morada do Espírito Santo de Deus e meu pastor é Jesus Cristo. Segue o líder. O líder é Jesus. Amém?